Olá, hoje é um grande prazer que nós temos o professor doutor Lúcio Requião, que ele é professor de nefrologia da Escola Paulista de Medicina, da Unifesp, né? É uma das pessoas que mais tem experiência com hipertensão arterial, né, conhecida como pressão alta, né, com transplante de rim, faz parte do Hospital do Rim aqui, que é o hospital que mais faz transplante de rim no mundo, né? Então é uma equipe altamente capacitada, com uma experiência mundial de muito destaque, né? Mas hoje, doutor Lúcio, a gente vai conversar assim muito basicamente, né? O que é a pressão arterial, né? As pessoas às vezes não, como é uma situação silenciosa, né? A gente não, né? Mas a gente mede, né? O que é a pressão e que perigo que possa ter? Primeiro, obrigado pelo convite, por sua satisfação participar aqui desse bate-papo. De um tema super relevante, né? A pressão arterial, a hipertensão arterial, ela é uma doença crônica, que não é transmissível e é um grande agravo de saúde pública, um problema de saúde pública mundial, e ela é caracterizada pelo aumento da pressão arterial. Então, antes de entender ou de discutir o que é hipertensão arterial, que é a doença, acho importante a gente trocar uma ideia sobre o que é a pressão arterial. A pressão arterial é um componente extremamente importante da fisiologia humana, porque ela garante que o sangue chegue, a partir do coração, chegue no lugar onde ele precisa exercer suas funções. Então, de uma forma muito genérica, muito resumida, a pressão arterial é a força que o sangue exerce sobre a saída do coração e a parede dos vasos. Então, todos os nutrientes, o oxigênio e tudo que nós precisamos para que os tecidos do nosso corpo e dos nossos órgãos funcionem de forma adequada está no sangue. Isso precisa ser distribuído do coração para todos os locais, cérebro, intestinos, rins, músculos, para o bom funcionamento do corpo. E para isso é necessário o componente da pressão arterial, senão esse líquido que é o sangue não chega onde tem de chegar. Uma bomba, né? Uma bomba que... Exatamente, que você tem a bomba, que é o coração, que é o mecanismo central. Então, por exemplo, a frequência ou a força com que o coração bate, impulsiona o sangue para frente, é um determinante da pressão arterial. A força com que o sangue bate na parede do vaso das artérias determina a pressão arterial, e a facilidade ou a dificuldade que as pequenas artérias na periferia do corpo permitem a passagem do sangue, que nós chamamos de resistência vascular, também determina a pressão arterial. Então, todos esses componentes juntos modulam a saída de sangue do coração e a chegada onde ele deve chegar. Então, isso é a pressão arterial. A hipertensão arterial é quando esses níveis de pressão estão acima do normal, podendo causar danos aos órgãos, aos tecidos do corpo humano. As pessoas às vezes sabem, né, que a pressão é 12/8, né? E às vezes talvez tenha dificuldade de entender que esses valores realmente é da pressão máxima e da pressão mínima, né? E às vezes a pessoa fala, 12/8, mas eu estou 14 ou 15, está boa, né? Eu sei que esse conceito de qual é a pressão que é segura, né? Porque a gente não pode esquecer que o aumento da pressão é uma das situações de medicina que mais causa mortalidade, né? Está no topo das 3 causas de morte, né? Como diabetes, hipertensão, né? Se pudesse explicar assim, qual é o nível aceitável, o que significa esses níveis para as pessoas poderem ver aonde e quando ficar preocupado, né? Importante falar sobre os níveis da pressão arterial, mas importante falar da hipertensão por si. E então, o senhor bem colocou, é um problema importante porque está no topo das causas de óbitos, e muitos desses óbitos evitáveis, né? A pressão arterial, a hipertensão arterial tem uma associação direta com risco de AVC, de derrame, que além de causar mortalidade, causa uma grande morbidade, né? Ou seja, o indivíduo que
que sofre um AVC perde funcionalidade. Tem relação com risco de infarto, que é uma das principais causas de óbito, de morte no mundo todo. E o senhor bem falou sobre a doença renal e o programa de transplante que nós temos aqui. E a hipertensão arterial também é uma das principais causas de doença renal crônica que leva o indivíduo a precisar de diálise ou de um transplante. No Brasil, considerada a primeira causa, nos países do hemisfério norte, a segunda causa, só perdendo para o diabetes. Então, dentro desse cenário, é fundamental falar sobre hipertensão arterial. E o fato de, na maioria das vezes, o paciente não ter necessariamente um sintoma durante muitos anos atribuído ao aumento dos níveis de pressão e ser durante muito tempo silenciosa e só aparecer quando já há aí uma lesão em um desses órgãos que nós comentamos, é que parece que o problema não existe, e por isso é importante falar dele. Então, nós só vamos descobrir se a pessoa tem uma pressão normal ou uma pressão alta se ela for medida. Essa medida, ela parece ser um pouco abstrata também, né? Quando você fala 13/8, 12/8, né? Talvez fosse interessante a gente colocar uma questão que é importante, que na verdade ela é uma medida de pressão, é uma medida física, na verdade, é uma força física que o líquido, que é o sangue, exerce sobre a parede do vaso. E quando nós falamos 12 ou 13/8, nós estamos arredondando um número que é um pouquinho maior. Na verdade, a métrica correta é se falar 130/80 ou 140/90, porque existe uma diferença grande. Quando eu falo 13/8, por exemplo, esse 13 pode ser 130, ou pode ser 139 mais próximo de 140, que seria o 14. Então, essa é uma coisa importante, esse arredondamento às vezes mascara um diagnóstico já presente ou um não controle adequado. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é sobre que valor seria o normal, que aí eu vou diretamente para a pergunta do senhor. Hoje, o consenso brasileiro, a forma como nós, das sociedades médicas brasileiras, tanto a de nefrologia, quanto a de cardiologia, quanto a de hipertensão, consideramos que é a pressão ideal, que nós chamaríamos de pressão ótima, é abaixo de 120/80, que seria o 12/8, mas o certo é 120/80. Mas aquilo que é anormal e que nós já consideramos como hipertensão, 140/90. E o normal, 130/80. Então, existe o ótimo, o normal, 130/80, e entre o normal e o alto, então entre o 130/80 e o 140/90, nós já temos uma condição aí que requer uma atenção, que é a pré-hipertensão. Às vezes o indivíduo fala, eu estou com pré-diabetes ou pré-hipertensão, e é verdade, essas situações têm sido consideradas na literatura médica e nos programas de saúde pública, até para antecipar o diagnóstico da doença e traçar cuidados para reduzir o risco daquele indivíduo se tornar hipertenso ou diabético. Assim, muitos anos atrás, a gente às vezes fica vendo que às vezes a pessoa tinha que ir na farmácia medir a pressão, quando ia no médico, né? Às vezes a enfermeira que fazia esse procedimento. E hoje a gente sabe que os aparelhos, né, eles se expandiram muito, né? E ficou mais fácil para todos nós, né? Eu queria que você falasse dessas novas tecnologias e quão acessível essas medidas e quão importante as pessoas se monitorar e mede todo dia, 3 dias ao dia, ou uma vez por semana. Qual é o consenso, né? Excelente pergunta. Antigamente se media a pressão arterial com a coluna de mercúrio, o senhor deve lembrar isso. Isso não se faz mais, não se usam mais aparelhos com coluna de mercúrio, muito semelhante àqueles termômetros de antigamente também, né? Por conta do risco que se tem de ter contato com mercúrio, que é um metal pesado e tóxico. E isso se evoluiu desde aparelhos analógicos, que nós ainda utilizamos, até os aparelhos semiautomáticos e automáticos, que são os mais recomendados hoje para medida de pressão arterial, por 2 motivos. Primeiro, porque tem pouca interferência do examinador, seja ele o profissional de saúde ou o próprio paciente. E segundo, porque ele evita essas aproximações, esses arredondamentos, e a medida de pressão arterial é mais exata.
Existem 3 técnicas mais recomendadas para se aferir a pressão arterial. A primeira é chamada medida de pressão de consultório, que não necessariamente precisa ser um consultório médico. É quando o paciente está num ambiente de saúde, e isso pode ser feito por um enfermeiro, um técnico de enfermagem, um médico, um agente sanitário de saúde. E essa medida é chamada medida de consultório. Ela é importante, tem o seu valor, mas cada vez mais nós temos mudado o olhar para a medida da pressão arterial para empoderar o paciente e os seus cuidadores no cuidado em relação ao diagnóstico e, inclusive, o tratamento da pressão arterial. Então, hoje, além da medida de consultório, ou a medida realizada no serviço de saúde, existe a medida residencial da pressão arterial, existe uma técnica padronizada para realizar essa medida com aparelhos semi ou completamente automáticos, de preferência aquele aparelho que põe no braço. Existe também o aparelho do pulso, que tem o seu lugar, mas de preferência aquele aparelho do braço. E existe uma técnica mais sofisticada que é a MAPA, medida da pressão arterial ambulatorial, que o paciente vai a um laboratório ou vai a um serviço de saúde, põe um aparelho que tem um gravadorzinho, fica disparando medidas de pressão a cada 30, 15 minutos, isso é registrado e depois avaliado por um médico especialista. Essa é mais restrita, tem as suas indicações mais precisas. Então, a medida da pressão arterial do ponto de vista assim, mais geral, pode ser feita tanto no aparelho de saúde, por um agente de saúde, ou hoje em dia em casa, pelo próprio paciente, através da medida residencial da pressão arterial, que é chamada MRPA. Para isso é necessário ter um aparelho semiautomático ou automático. A boa notícia é que essa tecnologia, que é relativamente simples, que é barata, mas que para algumas famílias tem um custo, foi incorporado pelo Sistema Público de Saúde. Existe uma diretriz clínica para indicação dessas medidas e, com isso, o paciente pode receber do Sistema Público de Saúde esse aparelho. Mas mesmo que ele não se encaixe nessas recomendações, essa tecnologia barateou bastante e o paciente tem acesso a isso também se ele comprar. Então, essas são as formas que existem de medir a pressão arterial. E em relação à frequência que o senhor perguntou, existe essa medida isolada de pressão arterial que é feita assim. Normalmente, quando o paciente está sentindo alguma coisa, tem um pouquinho de dor de cabeça, ou teve um mal-estar, vai lá e mede a pressão para ver se faz uma associação entre aquele sintoma específico e a medida de pressão. E é bom que ele anote isso, gere um caderninho para anotar isso e levar para o médico. Mas o ideal mesmo é que ele faça medidas de pressão, mesmo quando ele não tenha sintoma nenhum, de preferência em um período anterior aí ao consultório médico. Então, o que nós recomendamos hoje, em linhas gerais, é que na semana anterior à consulta, que pode ser a consulta da unidade básica de saúde ou a consulta do médico especialista, aquele paciente que já tem o diagnóstico de pressão arterial, faça um recordatório das suas medidas de pressão. Isso pode ser feito durante 5 dias consecutivos na semana anterior, 3 medidas de manhã, 3 medidas à noite, é muito rápido fazer isso, anota as medidas, ou leva o aparelho, porque o aparelho registra a medida, ou 7 dias da semana, 2 medidas de manhã, 2 medidas à noite. Então, medidas aleatórias, se tiver sintomas, para poder fazer essa associação entre o sintoma e a medida da pressão, e esse recordatório 1 semana antes da consulta na unidade básica de saúde ou no médico especialista. Agora, tem sempre um debate, né? É melhor a pessoa auferir ou medir a sua pressão sentado, de pé, deitado. Das poucas coisas que eu lembro quando eu passei na nefrologia, que era diferente, né? É intuitivamente diferente, né? Assim, o padrão né, que vocês adotam, qual que é? Melhor sentado, de pé, deitado, ou tanto faz? A medida da pressão arterial em pé e deitada, paciente deitado, tem o seu valor. É importante que seja feito pelo médico ou pelo profissional de saúde para fazer uma adequada interpretação de algumas situações
que podem acontecer em determinados tipos de pacientes. Por exemplo, a desproporção entre a medida de pressão sentado e deitado é muito frequente em pacientes mais idosos ou com diabetes, com algumas condições neurológicas, e elas têm o seu valor. Do ponto de vista de saúde pública, o mais importante é a medida de pressão arterial sentado. Então, se nós estamos caminhando para um movimento de empoderar o paciente, a pessoa, os cuidadores e os familiares para fazerem isso dentro de casa e para assumirem o seu cuidado, a medida sentada é a mais importante. E para isso existe uma técnica também, que é a mesma técnica que nós utilizamos para a medida de pressão arterial no consultório quando o paciente está sentado. Tem algumas dicas importantes. Então, por exemplo, essa forma como eu estou sentado aqui, ela não é adequada para a medida de pressão arterial. Então, o paciente precisa estar com as pernas descruzadas, com os pés apoiados no chão, numa postura um pouco mais relaxada, as costas apoiadas numa cadeira, bexiga vazia. Precisa esvaziar a bexiga antes. Se nós vamos fazer essa medida residencial de pressão arterial, 2 ou 3 pela manhã e 2 ou 3 à noite, precisa ser no jejum, antes de tomar o café, meia hora, 40 minutos antes do jantar. Então, precisa ter um espaço aí entre a alimentação e a medida. Precisa ter evitado nos últimos 30, 60 minutos ter ingerido café. Ou ter fumado, para aqueles que têm o hábito de fumar. Então, essas são regras importantes. Relaxado, tira o peso do corpo, descansa o braço, como eu estou descansando aqui o braço na cadeira ou na mesa mesmo, então tem que tirar o peso do braço e aí posiciona o aparelho para medir a pressão. Então, essa é a técnica mais adequada. E como a gente recomenda que façam 3 medidas consecutivas, se forem medidas de 5 dias, ou 2 medidas consecutivas, se forem medidas de 7 dias, um intervalo de 5 minutos entre uma medida e outra. A pessoa vai ter lá uma oscilação, tem dias que vai estar com um nível normal ou alterado, e aí tem as condições de quando valorizar, né, a alteração da pressão, né? Nesse caso, quando o paciente faz a medida residencial da pressão arterial, e esse é um instrumento tanto para o diagnóstico quanto para o ajuste terapêutico, a média é mais importante do que essas discrepâncias que podem acontecer. E isso é fundamental, tanto para o diagnóstico quanto para o ajuste terapêutico. Então, aqueles pacientes que já estão em tratamento com medicação antihipertensiva, esse é um recurso fundamental, mais importante até do que a medida que é feita pelo médico na consulta. Trazer a média das medidas residenciais é um instrumento bastante poderoso no ajuste do tratamento da pressão arterial. Como é importante assim o sintoma, muitas pessoas falam, né, de às vezes está sentado, deitado, levanta e acha que tem hipotensão, ou diminuiu a pressão, ou fica com hipotensão postural. Quão importante é isso no dia a dia ou para as pessoas que tomam medicação, que a gente vai falar daqui a pouco? Isso é importante em alguns pacientes, é bastante frequente. Isso não é frequente na média dos pacientes, mas em alguns pacientes bastante frequente. Quando nós estamos deitados, o ato de levantar, especialmente se você levanta muito rápido, de fato, isso naturalmente, fisiologicamente, gera uma redução dos níveis de pressão arterial. A maioria de nós tem mecanismos de adaptação da hemodinâmica, tanto do coração quanto do relaxamento, da contração dos vasos, e acaba passando por essas variações de forma que não se percebe, não tem sintomas. Mas alguns pacientes perdem a capacidade dessa regulação, né? O mais frequente é quando vai enrijecendo a parede do vaso, ele vai ficando mais duro com o envelhecimento, e essa adaptação é um pouco mais complexa. Então, o que nós chamamos de hipotensão postural, que foi isso que o senhor descreveu, é mais frequente em pacientes mais idosos, especialmente porque os pacientes mais idosos, a pressão mais alta, que é chamada de sistólica, e a pressão mais baixa, que é chamada de diastólica, ela vai se separando uma da outra, que é um sinal de enrijecimento do vaso. Então, idosos, eles com mais frequência têm esse fenômeno que é a hipotensão postural. E que nós precisamos ficar atentos, porque eventualmente isso pode gerar queda. Quando acorda, levanta muito rápido,
não só senta como levanta da cama e diminui o fluxo sanguíneo cerebral por causa dessa hipotensão cerebral, essa hipotensão postural, isso pode gerar um risco de queda. Então, precisa ficar bastante atento. Os pacientes com muito tempo de diabetes, e diabetes mal controlada também, porque esse controle, o sistema nervoso, que é chamado de simpático e parasimpático, ele é fundamental nessas regulações, nessas autorregulações da pressão, e o paciente que tem um descontrole da glicemia durante muito tempo vai perdendo essa capacidade de controle neurológico. Tem pacientes que têm algumas doenças neurológicas também que podem ter essa situação. E nesse caso, o sintoma mais comum é tontura. Aquela sensação de não aquela tontura que roda a parede, mas uma tontura com sensação de desfalecimento, de que vai desmaiar, e às vezes até com um desmaio ou um pré-desmaio. E precisa ficar atento nessas populações específicas. Outro ponto importante, professor, é que é natural que ao dormir, a pressão diminui. Isso não só é esperado, como é bem-vindo, que é o que nós chamamos de descenso noturno. Então, qualquer um de nós, do ponto de vista fisiológico, quando dormimos, as médias de pressão arterial caem em torno de 10% a 20%. E isso é o esperado. Então, quando nós acordamos, é natural que a pressão suba. Então, se você perde essa capacidade de regular e levanta muito rápido, especialmente nessas situações clínicas, pode ter esse fenômeno que é a hipotensão postural. A gente fica bastante preocupado quando esses fenômenos são sintomáticos ou quando a queda da pressão é superior a 20% do valor basal. Agora, uma pergunta que também sempre vem é: qual é o papel da alimentação, né? E lógico que também o estilo de vida, né? Na obesidade, principalmente, e a hipertensão, né? E especialmente sal e hipertensão, né? Quando você pudesse, qual é o resumo da ópera nesses aspectos, assim? Então, o sal é o grande vilão, sem nenhuma dúvida, né? A nossa cultura alimentar é uma cultura que ainda é uma cultura de dieta com quantidades bastante expressivas de sal. Existe um esforço mundial para se reduzir a quantidade de sal na alimentação, especialmente com a redução dos ultraprocessados na alimentação, especialmente de crianças e adolescentes, porque aí você educa a próxima geração a ter um paladar um pouco menos afeito ao sal. Então, há um movimento de controle de processados e ultraprocessados em escolas, tanto privadas quanto públicas, mas o teor de sal ainda, sem dúvida, de longe, é o grande vilão. Açúcar também é um vilão, e as dietas hipercalóricas, por conta do ganho de peso, o senhor já citou a obesidade, existe uma clara relação entre obesidade e risco de hipertensão, e o consumo exagerado de álcool. Mais recentemente, né, a agência reguladora americana soltou uma nota sobre o consumo de álcool e risco de câncer, mas a relação entre o consumo exagerado de álcool e o risco de hipertensão é uma coisa bem estabelecida na literatura. A gente não sabe exatamente qual que é o limite saudável diário para o consumo diário ou semanal, na verdade nem é diário, semanal, né, para o consumo de álcool, mas existe uma relação entre o consumo de álcool e o risco de hipertensão. E existe o outro lado também, que é o lado bom. E isso está bem estabelecido também, que é o aumento é o que nós chamamos de dieta DASH. Foi um estudo que investigou o quanto que você muda de uma dieta monocromática para uma dieta colorida tinha um impacto no risco de hipertensão e eventos relacionados à hipertensão. Então, quanto mais colorida é a dieta, né, especialmente com o aumento de frutas e vegetais, frutas e leguminosas, menor é o risco de hipertensão, o consumo de fibras diminui o risco de hipertensão e de alimentos ricos em potássio e magnésio. Então, existe um movimento mundial, né, de se tornar a cultura alimentar um pouco mais amiga do coração. Agora, e o papel dos exercícios, né, no controle da pressão, né? Eu vi algumas vezes, se você fizer algum tipo de exercício, ou intervalar, ou mesmo caminhar, né, se a gente for, que isso possa ter um impacto na hipertensão. Como é que você vê isso? Assim? Isso é fundamental, né? O exercício, ele tem impacto direto na hipertensão,
né? Caminhadas, a pessoa é sedentária, resolve começar a fazer exercício, fazer caminhadas 3 a 5 vezes por dia, de 40 minutos Por já semana, vai... por semana, Por semana, desculpa, por semana, por dia não dá, é por semana. Seria bom, né? Seria ótimo, 3 a 5 vezes por semana. De 40 minutos já vai ter um impacto direto no controle da pressão. E existe o impacto indireto, que é a redução do peso. Então, existe o impacto direto, né, por conta da regulação hemodinâmica e do melhor desempenho cardíaco. Então, 3 a 5 vezes por semana, as caminhadas de 30 a 40 minutos, são 150 minutos por semana de caminhada, já tem um impacto direto no controle da pressão arterial, além dos benefícios indiretos. A relação do diabetes, pré-diabetes e hipertensão, né? Como você mencionou, né? Tem o pré-diabetes, o pré-hipertenso, mas essas duas condições, elas são muito importantes, se ajuntam com o sedentarismo, né? Você pudesse falar qual a importância do pré-diabetes, né, na hipertensão, né? Isso é fundamental porque em boa parte dos indivíduos, infelizmente, caminham juntas e uma potencializa a outra no sentido de causar lesões nos órgãos-alvos, né? Cérebro, coração e rim, e os vasos em geral. Primeiro que muitas condições que estão associadas com o risco de uma ou outra aparecer são em comum, né? Hábitos alimentares, por exemplo, e sobrepeso e obesidade, como o senhor citou. Segundo, que a própria diabetes, por exemplo, quando ela ocorre na ausência de hipertensão e ela não é bem controlada e ao longo do tempo ela gera lesão no rim, o aumento da pressão arterial é o primeiro sinal de que há uma nefropatia diabética, ou seja, uma doença renal causada pelo diabetes. Então, não é infrequente que o indivíduo tenha diabetes, não tenha pressão alta e aí começa a ficar com pressão alta porque já é o primeiro sinal de que a diabetes está afetando o funcionamento do rim. Então, são dois inimigos do corpo que costumam caminhar de mão dadas, infelizmente. Eu acho que a partir do momento, né, que os especialistas, o cardiologista, o nefrologista, o clínico geral, identifica lá que a pessoa está com uma pressão alta, oscilando, qual é o momento, além, lógico, de toda a mudança de estilo de vida, que eu acho que a linha de frente que a medicina de alguma forma recomenda, a pessoa comer melhor, evitar o sal, né, andar um pouco, são medidas globais importantes, né? Mas a partir de qual momento que a pessoa vale a pena ser medicada e quais são as opções, né, gerais de medicamento, né? Excelente pergunta. São três questões importantes que nós levamos em consideração para traçar a jornada do paciente em termos de terapia, que pode ser não medicamentosa no início e se os níveis de pressão são pouco aumentados, né? Mudança de estilo de vida, especialmente com foco na dieta e no exercício físico. Então, são 3 elementos que são levados em consideração. O primeiro é o próprio nível da pressão arterial, por isso a importância da medida, tanto a medida de consultório quanto a medida residencial. Então, através da medida da pressão arterial, nós estabelecemos 3 níveis de hipertensão, vai aumentando o nível de pressão arterial, vai aumentando a gravidade, e existem aqueles níveis que a gente já considera o indivíduo como pré-hipertenso, como eu falei anteriormente. Então tem o ótimo, normal, o pré-hipertenso, e o hipertenso que no Brasil a gente ainda considera 140/90, acima de 140/90. Alguns países, por conta de situações demográficas muito específicas, na Europa e nos Estados Unidos especialmente, têm até diminuído esse limite para considerar o paciente com hipertensão. Então, o nível da pressão classifica a pressão arterial como estágio 1, 2 e 3. Né? Quanto maior a pressão, maior é o estágio, porque maior é o risco dele ter um evento cardiovascular. Então, isso é levado em consideração. A partir do estágio 2 ou 3, por exemplo, que são pressões acima de 160 por 100, já está indicada o início da terapia medicamentosa. Com hipertensões mais leves,
você pode tentar um início por 3 a 6 meses de uma terapia não medicamentosa. O outro elemento que nós levamos em consideração são os fatores de risco para a doença cardiovascular, que são os fatores de risco tradicionais de doença cardiovascular: idade, história familiar positiva, se já tem evento cardíaco na família, se fuma, se tem pré-diabetes ou diabetes, sobrepeso ou obesidade, o nível sérico do colesterol. Então, a gente leva em consideração esses fatores de risco para definir se tem um baixo risco cardiovascular, um alto risco cardiovascular ou médio risco. Normalmente o risco cardiovascular a gente divide em alto ou baixo, mas existe o risco intermediário também. E o terceiro elemento é se aquele paciente, como a gente não consegue estimar por quanto tempo o paciente está com a pressão alta, a menos que seja um paciente que tenha medidas frequência de pressão arterial, é avaliarmos se ele já tem uma lesão de algum órgão-alvo. E isso normalmente é feito por um profissional de saúde, mas pode ser feito numa unidade básica de saúde, não precisa ser um profissional especializado. Então, os órgãos mais frequentes onde há acometimento como alvo da pressão arterial são o coração, os grandes vasos, o rim, e nós podemos avaliar isso através de instrumentos bastante simples, mas tem que ser feito num aparelho de saúde, no serviço de saúde. Então, dá para fazer isso através de um eletrocardiograma para ver se já há um aumento do músculo cardíaco causado pela pressão arterial, que é chamada hipertrofia ventricular, ou em algumas situações precisa fazer um ultrassom. O coração tem que fazer mais força para mandar a pressão para frente e o coração aumenta. Né? Aumenta, o músculo fica hipertrofiado, o que não é bom. Sim. Então, essa é uma lesão de órgão-alvo que é facilmente triada através de um exame simples, que é o eletrocardiograma, ou eventualmente com um ecocardiograma, que é o ultrassom do coração. Dá para investigar também essa hipertrofia na parede do vaso, das grandes artérias, medindo a pressão arterial no tornozelo e no braço e fazendo uma continha que chama índice tornozelo braquial, normalmente feito por um médico, ou através de uma medida não invasiva da velocidade da onda do pulso, quer dizer, o trajeto do sangue arterial, por exemplo, na artéria carótida, que é essa artéria que fica aqui no pescoço. É outra forma de medir lesão de órgão-alvo. O exame do fundo do olho, né, porque a gente pode ver a retinopatia hipertensiva. E talvez desses todos, o mais importante, e aí eu não estou querendo puxar a brasa para minha sardinha, é a triagem da doença renal, porque essa é a nova epidemia do mundo moderno, que é a doença renal crônica, e talvez esse deva ser um ponto para a gente abordar em um outro podcast, que é a doença renal crônica, e que pode ser triada de forma simples também, através de 2 instrumentos. O exame de creatinina, que é um exame de sangue, disponível em todas as unidades básicas de saúde do país, e através dessa medida de creatinina a gente consegue estimar a percentagem de funcionamento do rim, e o exame simples de urina, para saber se tem perda de proteína na urina. Então, utilizando esses 3 instrumentos, a medida da pressão, a contagem do fator de risco, conversando com o paciente, e a pesquisa de lesões de órgão-alvos através do exame físico, que aí é um profissional de saúde que faz, é que nós traçamos a estratégia na jornada do paciente, se pode começar com a terapia não medicamentosa por 3 a 6 meses, ou se já é necessário fazer tratamento medicamentoso com uma, ou às vezes até começar com 2 medicações. Assim, às vezes as pessoas têm ou dúvidas ou até receio de usar as medicações, né? Mas tem também o risco de não tomar a medicação, né? Quer dizer, a pessoa continuar hipertensa e não receber o tratamento adequado, né? Que tipo de medicação, o perfil de efeitos colaterais, né? Porque eu sei que no SUS é disponível, né, várias dessas medicações para hipertensão, né? Você falar rapidamente assim, quais são essas medicações, né? E a segurança, né? É importante destacar que pior do que a medicação é a doença, né? Então, é claro que existe toda medicação pode vir atrelada a ela a probabilidade de um evento adverso ou de um efeito colateral, mas com o que nós temos, a cesta que nós temos disponível hoje de medicações antihipertensivas, inclusive no sistema público de saúde, a frequência de efeitos colaterais reduziu bastante, e eu diria que a maioria dos antihipertensivos que nós temos hoje
para uso na prática clínica e que vai controlar a pressão arterial da maior parte dos pacientes, tem uma baixa frequência de efeitos colaterais. Então, o importante mesmo é controlar a pressão. Às vezes, o paciente não vê o benefício direto do controle da pressão arterial por ser, durante muito tempo, uma doença silenciosa. E por isso que levar a medida da pressão para dentro do domicílio é importante, porque empodera o paciente no seu próprio cuidado, né? Inclusive na sua tomada de decisão na jornada do seu tratamento. Então, a maior parte das medicações necessárias hoje para controlar a pressão arterial, a maioria dos pacientes nós temos disponíveis no sistema público de saúde. Então, nós temos hoje uma trinca de ouro para o controle da pressão arterial, que é suficiente para controlar a pressão arterial da maioria dos pacientes que têm hipertensão e disponibilizado pelo sistema público de saúde. Então, em que consiste essa trinca de ouro? Os diuréticos, especialmente os diuréticos tiazídicos ou tiazídicos similares, e o mais conhecido deles é a hidroclorotiazida, disponibilizado no sistema público de saúde. Os bloqueadores de canal de cálcio, eles se modernizaram ao longo do tempo e hoje tem formulações com efeito prolongado que você pode tomar só uma vez ao dia. O mais conhecido hoje em dia é a amlodipina, também disponibilizado no sistema público de saúde. E as medicações que bloqueiam um sistema hormonal muito importante, que é o sistema renina-angiotensina-aldosterona, os mais conhecidos, enalapril e losartana, também disponibilizados no sistema público. Então, com essa trinca de ouro, começando com 1 e podendo associar 2 ou 3, nós conseguimos controlar a pressão arterial da maioria dos pacientes que têm hipertensão. Eventualmente, há necessidade da inclusão de uma quarta medicação, e quando o paciente não controla bem a pressão com essa trinca de ouro e precisa ir para uma quarta medicação, nós consideramos isso uma hipertensão resistente, que não é tão frequente assim, mas pode acontecer, e é importante identificar, né, o profissional de saúde identificar esse fenótipo de hipertensão por 2 motivos. Primeiro, porque a quarta droga de escolha também é um diurético chamado poupador de potássio, chamado espironolactona, também disponível no sistema público de saúde, e ele é fundamental porque ele controla a maior parte das hipertensões chamadas resistentes, e porque aí o médico precisa estar atento no caso de um paciente que precisa ir para uma quarta droga, uma quarta medicação, porque na maioria das vezes a pressão arterial não tem uma causa específica. São múltiplos fatores que levam o indivíduo a desenvolver a hipertensão, mas em 5 a 10% dos casos existe uma causa específica, que é o que nós chamamos de hipertensão secundária. E aí ela é mais frequente nesses indivíduos que precisam ir para uma quarta medicação. Às vezes é uma doença renal, às vezes é uma doença endocrinológica que precisa ser diagnosticada, às vezes é um estreitamento na artéria do vaso, na artéria renal. Então, nestes casos, estes pacientes vão precisar de uma atenção especializada. Vai precisar ir para um nefrologista, para um serviço especializado em hipertensão, como nós temos aqui tanto no Hospital do Rim quanto na SPDM, para que um especialista investigue essas causas de hipertensão que ocorrem em 5 a 10% dos pacientes com hipertensão. E muito eventualmente, o paciente precisa ir para uma quinta medicação, que é o que nós chamamos de hipertensão refratária. Na maioria dos casos, a trinca de ouro, diurético, bloqueador de canal de cálcio, bloqueador do sistema renina-angiotensina-aldosterona é suficiente para controle da pressão. E quando os níveis da pressão se tornam uma urgência, né? Porque às vezes a pessoa se assusta, tem lá uma pressão alta, ela precisa ir para o hospital, ela precisa baixar essa pressão muito rapidamente, ou ela pode ir progressivamente diminuindo. Como é que você... onde ter o alerta, né? O principal alerta é quando o aumento da pressão vem acompanhado com sintomas, né? E nesse caso, né, é o que nós chamamos de emergência hipertensiva. E quais são os sintomas de alerta? Dor no peito, porque nós podemos estar diante de um infarto em curso ou até de uma outra complicação mais rara, mas muito associada a níveis de pressão mal controlados, muito elevados, que é a dissecção de aorta, que é raro, mas potencialmente fatal. Então, dor no peito é algo que precisa chamar a atenção para o indivíduo procurar uma unidade de pronto atendimento imediatamente. Alterações neurológicas, especialmente de forma súbita, porque esses picos de pressões ou a pressão não controlada pode estar associado com ataque isquêmico transitório, que é
como se fosse um pré-derrame ou o próprio derrame, que é o AVC. Então, perde um pouco a capacidade de engolir, porque desvia o lábio um pouquinho para o lado, não consegue levantar os dois braços simultaneamente, tem dificuldade na fala, perde um pouco a força de um dos membros. Então, essas alterações neurológicas súbitas precisam imediatamente associado com o aumento da pressão, precisa imediatamente para um atendimento médico, uma UPA ou um pronto-socorro. Alterações visuais associado a aumento súbito de pressão arterial. Então, quando você tem esses três aqui, são de alarme, são considerados emergências hipertensivas. Sim. Existem as urgências hipertensivas, né, especialmente quando a pressão arterial passa de 180 por 110, e isso traz sintomas para o paciente como dor de cabeça, um pouquinho de tontura. Também o paciente precisa procurar uma unidade de pronto atendimento. E lá ele vai ser triado se aquilo é uma emergência, ou seja, precisa de uma intervenção imediata, ou uma urgência, e a urgência você tem horas ou dias para poder fazer o controle. A redução abrupta da pressão nunca é boa, porque, na verdade, você reduz muito rapidamente o fluxo de sangue, especialmente para o cérebro. Então, existem protocolos para controle de pressão arterial, tanto nas situações de emergência, quanto nas situações de urgência, e isso precisa ser coordenado por um médico, por um profissional de saúde, especialmente um médico. Não precisa ser necessariamente um médico especialista em controle de pressão arterial, mas precisa ser num ambiente de urgência e emergência. 40 anos atrás, um pouco mais, eu fui aluno no ambulatório de hipertensão aqui da NEF, né? Como é que evoluiu? O que a Escola Paulista de Medicina, o Departamento de Nefrologia, o Hospital do Rim tem a oferecer para as pessoas que queiram fazer parte do tratamento, receber um tratamento especializado aqui entre nós? O setor de hipertensão arterial da Escola Paulista de Medicina sempre foi de vanguarda, e uma vanguarda, eu diria até que mundial, né? Eu fiz a residência em nefrologia aqui na Escola Paulista de Medicina, mas eu sou egresso de outra escola médica, a Faculdade de Medicina da Universidade Federal da Bahia. E lá, meu contato com a hipertensão vem desde a iniciação científica. Minha iniciação científica foi em hipertensão arterial, desde o terceiro ano do curso médico, e fui até o sexto ano com a minha linha de pesquisa como iniciação científica em hipertensão arterial. E depois, na residência, eu fui voluntário no ambulatório de hipertensão arterial, e desde o terceiro ano eu já ouvia falar das grandes estrelas da hipertensão arterial aqui da Escola Paulista de Medicina, e foi um dos motivos pelos quais eu vim fazer residência aqui. Especialmente o professor Arthur Beltrame, que é uma das grandes lideranças mundiais em hipertensão arterial. A Escola Paulista de Medicina teve um papel fundamental a partir da década de 80, 90 e nos anos 2000, na participação dos grandes trials que padronizaram os novos medicamentos, que já não são mais tão novos hoje em dia, mas naquela época as novas medicações para controle de pressão arterial, especialmente dentro da disciplina de nefrologia. E o próprio serviço de hipertensão arterial, né, com um serviço bem estruturado de mapa, durante muitos anos teve um serviço muito bem estruturado de mapa e ambulatórios especializados, né, que nós temos até hoje, isso disponibilizado no Sistema Público de Saúde através do sistema de regulação da Prefeitura, da Secretaria Municipal de Saúde. Então, existem aqueles pacientes, como eu falei, que têm hipertensão resistente, hipertensão refratária ou uma suspeita de hipertensão secundária que precisam de um cuidado especializado, e nisso a Escola Paulista de Medicina e a disciplina de nefrologia, desde antes até do professor Arthur Beltrame, mas especialmente com o trabalho do professor Arthur Beltrame, do professor Oswaldo Coleman, tem um papel de vanguarda, sem dúvida. Eu acho que estresse é uma palavra genérica, né? Mas a gente sabe, ou intuitivamente sabe, que o estresse pode levar à hipertensão, né? Ou assim, o que você acha, né? O que as evidências mostram da relação do estresse com hipertensão? Ou acrescentaria também se a qualidade de sono, né, que também leva às vezes a pessoa a ficar num estado de estresse e hipertensão, né?
Excelente pergunta. Eu vou começar falando sobre o sono porque ele é fundamental e tem uma associação direta não só com o desenvolvimento de hipertensão, como hipertensões de mais difícil controle. Então, é esperado que durante o sono tenha uma queda da pressão arterial, isso é fisiológico, que é o que nós chamamos de descenso noturno, e a ausência desse descenso, dessa queda da pressão durante o sono, aumenta o risco, inclusive, de eventos cardiovasculares. Então, estar atento à pressão durante o sono em alguns pacientes é fundamental. E dá para fazer isso através de aparelhos de medida de pressão em casa. Quais são as situações que estão mais associadas à ausência dessa queda da pressão arterial, que é fundamental durante o sono? É o sobrepeso, a obesidade, especialmente quando ela ocorre na região do abdômen, porque isso está muito associado a uma condição clínica chamada apneia e hipopneia obstrutiva do sono. Então, existe uma associação direta entre a apneia e hipopneia obstrutiva do sono e hipertensão arterial e uma hipertensão arterial de mais difícil controle. Então, qualidade do sono é fundamental para você ter esse descenso noturno e reduzir o risco cardiovascular. Então, higiene do sono é fundamental, dormir bem é fundamental. E o estresse, apesar de ser um conceito subjetivo, hoje nós temos escalas objetivas de mensurar, fazer diagnóstico de burnout, por exemplo, e outras coisas que estão ou não associadas até ao trabalho do indivíduo, e isso tem associação também, não só com hipertensão, como o não controle da pressão arterial. A qualidade, o tipo de vida, o estilo de vida, uma coisa vai desencadeando a outra. Então, uma vida que ela é mais estressora, normalmente está associado com aquele indivíduo que tem hábitos alimentares menos saudáveis, não tem os horários adequados para a alimentação, tem menos tempo para dormir, portanto não faz essa pausa para o descenso noturno e tem menos tempo para fazer exercício físico. Então uma coisa está ligada à outra. Então, sem dúvida, se a gente aplica a escalas hoje mais objetivas para a mensuração do estilo de vida em atividades mais estressoras e que estão associadas a burnout, isso tem associação com descontrole de pressão. Você tinha mencionado que aqui no Brasil a principal causa de transplante de rim é hipertensão, né? A principal causa de doença renal crônica que leva o paciente a precisar de hipertensão, ou de diálise ou transplante, né? Nos registros que nós temos da Sociedade Brasileira de Nefrologia, por exemplo, e até do próprio Ministério da Saúde, a causa líder de doença renal crônica que faz o indivíduo perder completamente a função renal ainda é pressão arterial. E quais os sintomas assim que a pessoa tem que estar atenta que ela está perdendo função renal? Assim? Esse é outro ponto importante, porque assim como a hipertensão arterial, na maior parte da trajetória da perda da função renal é silencioso. Então, o importante é que o paciente esteja vinculado à unidade de saúde, as unidades básicas de saúde, no caso do Sistema Público de Saúde, para aqueles indivíduos que estão sob o risco de desenvolver doença renal crônica e os pacientes com hipertensão estão naquele grupo de pacientes mais vulneráveis, hipertensão e diabetes, e para poder fazer a triagem. Então, a triagem precisa ser feita em pacientes sem qualquer sintoma, através do exame de creatinina ou o exame simples de urina. Agora, nos estágios mais avançados, quando se perde aí já 70%, 80% da capacidade de filtração, portanto, só sobraram 30% ou 20% da função renal, os sintomas mais comuns são inchaços, especialmente nas pernas, um próprio descontrole da pressão arterial, porque o rim é fundamental para o controle da pressão arterial. Às vezes o paciente tem cansaço, cãibras, uma inapetência, enjoo, alteração do sono é bastante frequente, mas o importante mesmo, aqui a mensagem mais importante em termos de doença renal é diagnóstico precoce, é fazer a triagem naqueles indivíduos mais vulneráveis, especialmente nos pacientes que têm pressão alta e diabetes. Qual idade você acha que as pessoas têm que se preocupar com a pressão arterial? Olha, existe hipertensão arterial em criança. Então, assim, a medida da pressão arterial em uma consulta médica é fundamental. É claro que com o passar dos anos, com o envelhecimento, a frequência de diagnóstico de hipertensão arterial vai aumentando. Ela é mais frequente em indivíduos com mais de 40 anos de idade.
se nós pegarmos a população adulta, mais de 18 anos, pelos inquéritos de saúde, né, Pesquisa Nacional em Saúde e o Vigitel, nós vamos encontrar aí qualquer coisa em torno de 25%, 30% de frequência de hipertensão arterial na população brasileira. Bastante, né? É bastante. A partir dos 30 anos já começa a aparecer hipertensão arterial, mas especialmente a partir dos 40 anos. Mas eu acho que qualquer idade passou pelo médico, fez uma consulta no serviço de saúde com o enfermeiro ou com o médico, precisa ter uma medida de pressão arterial. Até porque, apesar de menos frequente, existe aquela hipertensão secundária que ocorre em 5 a 10% dos indivíduos que têm pressão arterial, e ela costuma acontecer mais precocemente, inclusive em crianças. Mais homem, mulher, ou a hipertensão... Ela costuma ser um pouco mais frequente entre os homens, mas não, a diferença tem desaparecido né? nos últimos anos. Então, eu diria hoje que assim, existe uma proteção à mulher para as questões cardiovasculares até antes da menopausa, né? Então, a mulher tem essa questão da proteção hormonal mas eu acho que a gente não deveria levar isso mais em consideração na hora de traçar estratégias de saúde pública. 25 a 30% das pessoas com hipertensão, do ponto de vista populacional... Dos adultos, né? Dos adultos, né? É muita gente. Acho que ter esse número presente mostra assim, a importância do ponto de vista de saúde pública, né? Se você tem uma causa que afeta 1/3 praticamente da população, e sabendo das consequências que você mencionou, a gente tem que as pessoas têm que estar munidas, né? Porque você não vai ter médico para todo mundo, né? Você vai ter que, pelo menos, essas medidas da pessoa auferir, medir a sua pressão a partir dos 30 e tantos anos, 40 anos, eu acho que é importante essa mensagem, né? Não sei se você concorda. Sem dúvida. Importante pelo menos uma vez por ano, eu diria. Tá. Porque a gente não pode esquecer que o risco do aparecimento da hipertensão arterial vai aumentando com o envelhecimento. Então, não é porque eu fiz uma medida de pressão arterial que foi normal aos 30, que eu não deva ter uma outra medida de pressão arterial aos 35 ou aos 40. Então, isso precisa estar no radar sempre, né? A boa notícia que eu vejo, professor, é que eu acho que as unidades básicas de saúde, dentro do sistema público de saúde, mais de 44 mil unidades básicas de saúde no país todo, elas estão bastante conectadas com o fato de que a hipertensão é frequente, de que a hipertensão é um problema de saúde pública, precisa ser identificado e tratado. É lógico que tem muitos avanços ainda a serem feitos, mas existem ainda os vazios assistenciais, né, regiões que não são cobertas até unidades básicas de saúde, e aí é fundamental esse tipo de atividade que nós temos aqui, de disseminar informação para que as pessoas estejam atentas ao seu autocuidado. Professor Dr. Lúcio Requião, professor de nefrologia da Escola Paulista de Medicina, da Unifesp, o maior especialista em hipertensão. Eu agradeço a você dividir todo esse conhecimento clínico acumulado desde os bancos da Universidade Federal da Bahia, né? E talvez você não saiba isso, mas dos médicos que assinaram pela Escola Paulista de Medicina, teve vários médicos formados pela Universidade Federal da Bahia, né? Isso em 1933. Médicos da Bahia, do Rio de Janeiro e de São Paulo. Apesar da Escola Paulista de Medicina, foi fundado em parte pela tradição da Universidade Federal da Bahia. Eu agradeço, em nome daqui da SPDM, você generosamente dividir todo esse conhecimento com o público. A satisfação minha. É um grande orgulho, né? As minhas duas casas, né? O senhor citou a Faculdade de Medicina, que é a primeira faculdade de medicina do país, de 1808, e eu tenho muito orgulho de ser regresso lá, e agora a minha casa desde 2004, onde eu fiz residência, mestrado, doutorado, pós-doutorado, e agora me acolheu como docente aí nos últimos 5, 6 anos,
e essa relação é muito boa que nós temos com a SPDM e a própria Fundação Oswaldo Ramos, que leva o nome, talvez, do maior nefrologista que nós já tivemos aqui no país, que fundou a nossa disciplina e fundou a nossa sociedade, Sociedade Brasileira de Nefrologia, e que também é um grande orgulho para a Escola Paulista de Medicina. Obrigado.